Olá, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe essa delícia de bolo gelado num pote. Tá fazendo muito sucesso. Eu estou vendendo muito e estou faturando muito também, tá? Então, desde já, se inscreva no canal, compartilha e comenta e fica comigo até o final para tu saber quanto eu gastei para fazer tudo isso e por quanto eu vendo, tá bom? Vamos para a receita? Oi, gente, então, para fazer esse bolo é simplesmente fácil, muito fácil. Só precisa de um liquidificador e bater tudo isso no liquidificador, tá bom? Primeiro vamos colocar os ovos, colocar o açúcar, colocar o óleo, colocar o leite, tá bom? Tudo no liquidificador, vai ser batido tudo no liquidificador, não precisa de batedeira, tá bom? Fica maravilhoso e é muito mais fácil, tá? Eu tô deixando tudo na descrição, as quantidades certinhas de cada ingrediente, tá bom? Que a gente vai precisar para fazer o nosso bolo gelado de coco, tá? Fica maravilhoso. Então vamos lá, acompanha aí. Agora já colocamos tudo no liquidificador, né? Agora vai ficar aqui somente o fermento, tá bom, gente? A farinha de trigo já tá peneirada e o nosso coco ralado que vamos adicionar também na massa, tá bom? Mas primeiro vamos bater tudo isso para depois a gente adicionar os restantes dos ingredientes, tá bom? Para adicionar os restantes dos ingredientes, você vai precisar de um recipiente, claro, tá? Vai colocar a farinha de trigo, juntamente e logo após vamos adicionar, claro, a mistura que fizemos no liquidificador, tá bom? Aquela misturazinha de todos os ingredientes líquidos juntamente com açúcar, tá? Vamos misturar tudo isso aqui. Depois de ter misturado a farinha de trigo, vamos adicionar o fermento em pó e logo após vamos adicionar também o nosso coco ralado. A nossa massa já está pronta, tá bonita. Agora é só você levar para a forma, tá? A forma já untada. E levar para assar no forno de 180 graus já pré-aquecido durante 30, 35 minutos até você ver que está assado e está dourado, tá? Enquanto isso, vamos fazer a calda para molhar esse bolo maravilhoso. E a calda é muito fácil de fazer e barata também, tá? Vamos precisar de leite de coco, de leite condensado e de leite integral, a mesma medida do leite condensado, tá bom? Tu vai fazer a mesma medida, 395 de leite integral. E vai misturar bem isso aqui, tá? Eu vou usar essa bisnaguinha aqui, que você encontra em qualquer lugar, em loja de doces, em mercado, tá bom? Ela é ideal para molhar o nosso bolo. E agora é só você colocar a calda aqui dentro, tá bom? Para molhar o bolo. E ainda vai sobrar muita calda para molhar todo o bolo. Então, o nosso bolo de coco gelado vai ficar bem molhadinho e bem suculento. E para decorar o nosso bolo por cima, eu vou usar esse coco ralado em flocos. Para mim, esse aqui é o melhor, porque fica bonito o nosso bolo gelado, tá bom? Fica um charme, tá? Na minha opinião. Então, eu gosto desse. E quando você come também, é muito bom comer com esses flocos. Eu comprei, gente, eu achei essa embalagem aqui em loja de descartáveis, em loja de doce, que vende chocolate, essas coisas, tá? É muito baratinha essa embalagem, vem com 10 unidades. Eu consegui comprar com 10 unidades, foi R$ 2,60 e veio 10 unidades dessa embalagem, tá bom? O tamanho aqui, coloquei o tamanho aqui pra vocês verem direitinho, tá? Aqui dá pra colocar o bolo da gente que a gente vai fazer vai pesar mais ou menos 150 gramas, tá bom? É quase um palmo da minha mão, só que minha mão não é tão grande. Mas dá pra vocês terem uma noção, tá bom? Ela não é aquela embalagem menorzinha, tem uma embalagem menorzinha, quadradinha. Essa é a embalagem maiorzinha, tá bom? Ela é ideal para você colocar o teu bolo gelado. Fica lindo, dá aparência de limpo, dá aparência de uma coisa profissional, de uma coisa delicada, uma coisa gostosa, tá bom? Eu estou vendendo nessas embalagens pelo iFood e vendo também por encomenda fora do iFood, tá bom? Eu tô vendendo muito mesmo, gente. Esses cortadores aqui você também encontra em loja de doce, de festa, tá bom?
eu mostrei pra vocês antes, pra tu saber o tamanho, é o maior, tá? Vai vir uns 5 desse. Então, é o maior que você pega pra você tá cortando o bolo certinho, tá bom? O tamanho ideal pra essa tamanho de embalagem, tá bom? Mas se vocês não tiverem aquele cortador, você pode cortar com a faca também, o tamanho que você achar legal pra tua embalagem. Aqui eu vou tirar esses cantinhos, porque é os cantinhos que fica mais sequinho, né? Quando tá assando o nosso bolo, eu tiro e vou cortar com esse cortador, tá bom? Que é o tamanho ideal para aquela embalagem, tá bom, gente? Esse cortador você encontra em loja de festa, vende já o kitzinho, eu comprei, foi por R$10 o kit, tá? Mas se vocês não puderem comprar isso agora, você pode cortar também com a faca, medir certinho o tamanho da embalagem e cortar direitinho também que vai dar super certo, tá bom? Aqui o nosso bolo, gente, já saindo aqui da forma, tá perfeito, tá fofinho, tá macio, tá úmido, tá maravilhoso, do jeito que eu queria, tá? Então, tenha certeza que essa receita vai dar super certo pra você. Olha, gente, aqui já tá os nossos bolos todos cortadinhos, separadinho, bonitinho, fofinho, macio, tá? Delicioso. Me renderam essa receita de massa que eu fiz de bolo de coco. Me renderam 10 quadradinhos de bolo, 10 fatias de bolo, tá bom? De coco. Ainda sobrou um pouquinho, mas não dá pra usar aquele restinho que fica. Mas me deram 10 fatias, somente aquela receita me deram 10 fatias. E olha o tamanho, não é um tamanho pequeno, é um tamanho bom, tá vendo? Agora eu vou montar, tá, o nosso bolo gelado nessa embalagem. Vou mostrar pra vocês o passo a passo, como montar, como colocar, como molhar, tudo direitinho, mas é super fácil, gente, é super fácil. Se eu não falasse, vocês, do mesmo jeito, vocês iriam acertar aí em casa, mas eu preferi falar, tá? Pra tirar qualquer dúvida, tá bom? É só colocar o teu bolinho aqui dentro, o bolinho já tá cortadinho, no tamanho ideal, aqui dentro. Aí você coloca e você vai começar a molhar, regar esse bolo aqui. Regar bastante mesmo, molha bastante. Não tenha medo de molhar, porque aquela calda vai dar pra molhar todos esses 10 pedaços de bolo. Não tenha pena de molhar. E você vai molhando, ele vai sugando, o bolo vai sugando essa calda. Só que vai ficar muita calda ainda embaixo, não tem problema. Porque com o passar dos tempozinho, ele reservadinho ali, ele vai acabar sugando também essa calda que tá no fundo. Então, imagina esse bolo como fica por dentro. Ele fica suculento e fica molhadinho, com sabor maravilhoso de coco. Sabor maravilhoso de coco, fica muito delicioso. Não vai ficar enjoativo, não fica um bolo doce, exagerado. Fica um bolo, assim, ideal. Tá bom? Quando você fazer aí na tua casa para vender, vocês vão provar e tu vai ver só como fica delicioso, fica maravilhoso. Olha como fica lindo do lado, gente, fica muito lindo. Essa fatia minha ficou um pouquinho menor, mas as outras que eu vou mostrar para vocês vai estar um tamanhozinho maior, tá bom? Olha como fica lindo, fica muito bonitinho, fica mimoso e fica com aparência maravilhosa nessa embalagem, gente. Por isso eu escolhi essa embalagem, tá? Pra mim vender, porque é uma embalagem que vai fazer muito sucesso pra vocês, porque pra mim tá fazendo. Agora você bota o teu login aí, a tua marca, fica um charme, fica outra coisa. Agora eu vou mostrar pra vocês, se vocês tiverem uma balança aí, pra que todos os seus bolos ficam exatamente do mesmo peso, mesmo tamanho, pra que todos ficam padronizados, tá? É bom vocês terem uma balançazinha, tá bom? Que vão pesar todos os pedaços de bolo juntamente com a calda. Aqui eu tenho quase 80 gramas de bolo, mas eu vou colocar de calda, vou colocar até chegar a 135, 135 de calda, quando molhado, tá bom? Aqui já tá quase chegando lá os 135 gramas, chegou a 135 gramas, 134. E eu vou decorar, que vai me dar basicamente 150 gramas de bolo. Então, todos os meus bolos vão ser de 150 gramas, tá bom? Então, isso é importante pra você, tá bom? É muito importante para que teus bolos fiquem todos eles. Então, todos os meus bolos, todos os meus 10 fatias vai me dar 150 gramas de peso, tá bom? Então, isso é ideal para quando você for colocar no teu iFood aí, colocar o peso do teu bolo. Meu bolo pesa 150 gramas, tá bom? Então, isso é muito bom, é muito interessante você ter uma balança, tá bom? Para que você possa pesar tudo, para que todos fiquem no mesmo tamanho, tá bom? Então, molho bastante mesmo, até chegar a 135, 134. Molho bastante, molhando bastante, eu vou lá e decoro com coco até chegar a 150 gramas. Fica muito lindo, né, o bolo? Olha, gente, essa caldazinha, o bolo vai sugar todo, tá bom? Agora, vamos lá para as precificações, a melhor parte.
Agora vamos para a parte boa, a parte dos lucros, tá? Então, o custo de produção para fazer tudo isso, esses 10 bolos, gente, foi apenas de R$ 27, só R$ 27, tá? E o custo de produção por cada unidade é apenas de R$ 2,70. E a minha sugestão de venda é que você venda por R$ 8, tá? Aqui no Rio de Janeiro eu vendo por R$ 8 esse bolo, fora do iFood. E no iFood eu vendo por R$ 10, tá bom? Eu e meu esposo já vendeu muito desse bolo. Teve um mês que a gente conseguiu faturar R$ 2.000 vendendo apenas 20 bolos desse por dia. Que a margem de lucro vendendo 20 bolos desse por dia é de R$ 106 de lucro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fala comigo, tá bom? Porque eu tenho certeza que você vai conseguir vender. Não sei a cidade que você está falando, mas mesmo se não for 8, se for um pouco a menos, se for um pouco mais baixo o valor, eu tenho certeza também que a margem de lucro vai ser muito boa, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Nos siga também no Instagram, porque lá no Instagram você vai ver o nosso histórico, vai ver que a gente também vende muito mesmo, na rua, na praia, em vários lugares. Agora a gente tá mais no iFood, tá bom? Só que antes era mais na rua, agora a gente tá mais no iFood, graças a Deus. Mas espero que vocês façam muito sucesso com essa venda, tá bom? Se inscreva no canal para que vocês possam vir receber muito mais dicas, tá bom? E qualquer dúvida pode escrever no comentário que eu vou responder para vocês, tá bom, gente? Muito obrigado por ter ficado até aqui, gente. Até a próxima. Beijo!